Está me ouvindo bem? Você consegue me ouvir? A gente te vê e te ouve. Foi. Sejam muito bem-vindos aqui no programa Narrativas de Brasis. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o Lumiar, que é um distrito na zona rural da cidade de Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro. E a gente traz alguns retratos dessa Lumiar, que é uma cartografia afetiva para essa que vos fala. Então a gente teve uma conversação deliciosa com a Maria Cristina Moraes, o Marcelo Bernardes e o Márcio Carvalhal, onde a gente falou um pouco sobre arte, natureza, educação, espiritualidade, e entendendo um pouco qual é esse fio invisível que conecta essas pessoas e que as fizeram escolher Lumiar como um lugar de morada também. Uma oportunidade digna de fazer o meu trabalho com um grupo de pessoas menor, mas tendo um contato direto com elas. E nessa altura da vida que eu quero ter uma qualidade de vida, acordar de manhã com os passarinhos ciscando farelo no meu chão. Então eu estou perto da Umbanda, eu estou perto das cachoeiras, estou perto de pessoas legais que estão buscando o que eu busco. Aqui na face da terra eu vivo tum-tum-tum-tum, com meus tambores de guerra, com a minha dança ziriguidum. Eu moro no pé da serra, distante do zum, 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 rainha dessa Inglaterra. Sou Oxóssi, sou Oxum. A espiritualidade, a musicalização dela, então, como Ogan, ela é Ogana, então isso fez essa ligação. Quando ela mudou para cá, ela quis fazer um coral. E antes da Oficina Escola existir naquele espaço, ela foi ali com a Yara, porque ela era amiga também da Yara, que era dona daquele terreno. Ela foi e botou uns cristais naquele espaço. Ela fez um fundamento de cristal ali naquele espaço. E aí e acabou a Oficina Escola indo para lá. Isso foi só era um empréstimo, né? Mas o espaço já tinha os cristais que a Lourdes tinha colocado, porque ela sempre teve esse estudo ligado aos cristais. Então ela quis imantar aquele espaço ali. E tá lá até hoje? Tá até hoje. Desde quando a gente foi fazer a obra, a gente achou um cristal grandão, assim. Aí a gente botou tudo lá, botou mais para baixo e continua lá os cristais. Aí pronto, aí foi o primeiro lugar, aí onde ela começou o coral, como ela estava já parando de fazer show e tal, ela começou a fazer esse trabalho de ensinar. E o coral dela foi um coral que não era só musical, era curativo também, ela trabalhava cura com as pessoas. Depois ela compôs uma música também para a Oficina Escola, muito bonita. Contou muita coisa, como os ritmos foram se desenvolvendo, ela tinha muito conhecimento sobre ritmo. Que foi um estudo bem grande que ela fez. Magia é mexer com as coisas invisíveis. Então todo músico, já que a música é uma coisa invisível, é mais ou menos mago, depende do quanto se assuma. De primeira mão, eu quero pedir que vocês me desculpem se eu começar a chorar, tá? Porque eu sou canceriana e eu tô muito feliz da gente estar podendo fazer essa conversa. Vocês três são pessoas que eu admiro muito o trabalho e fazem parte da minha rede de afeto. Quero começar também agradecendo vocês por terem topado o convite e agradecendo a todos os seres que permitiram que esse encontro aconteça. A Baixinha, Caboclo Tupinambá, que sutilmente foi um chamado para Lumiar, antes mesmo que eu soubesse disso, né? Eu sou Maria Cristina, moro aqui em Lumiar há 26 anos. Na minha formação fiz desenho industrial e a vida foi me chamando para o lado da educação, muito ligada às mãos ao fazer. E a arte sempre foi uma coisa presente na minha vida. E acabou que na minha trajetória de autodescoberta, vamos dizer assim, eu fui levada a trabalhar em escola, em semear a escola também, e trabalhar com arte e cultura. E acabei aqui, fiquei 11 anos em Visconde de Mauá e estou há 26 aqui em Lumiar.
Foi um chamado que veio das estrelas, vamos dizer assim, porque não era uma coisa que eu estava traçando como plano, mas foi dessa forma, caminhou. Meu nome é Marcelo Bernardes, no Instituto eu sou músico, né? Comecei estudando música aos 15 anos e me dediquei profissionalmente à música. Desde os 17 anos eu já comecei a fazer alguma coisa profissionalmente e não parei mais. Sempre, mesmo quando eu estive aqui na roça, aqui na região de Lumiar, Nova Friburgo, há aproximadamente uns 30 anos atrás, 35 anos atrás, quando eu comecei a vir, mesmo nos momentos onde eu tive mais afastado da música profissional, sempre tinha alguma coisa de música acontecendo, aqui na região mesmo. Também dediquei um bocado aqui na oficina escola, ajudando na construção e durante um pequeno período de tempo na administração também, mas sempre a minha função principal, assim, minha atividade principal na vida foi a música e ultimamente eu tenho feito mais um pouco de atividades com a terra, construção e agricultura, mas a profissão sempre é música. Meu nome é Márcio Carvalhal, sou um educador freiriano, considero um ser em transformação, agente de transformação. E a minha vida toda ela foi, desde a da adolescência, ligada à cultura. E muito cedo eu conheci aqui a região também. E inspirado muito aqui no Marcelo e na Cristina, a minha vida tomou um rumo muito do lado da educação e também da música. Eu também sou músico prático, também toco percussão e trabalho hoje com desenvolvimento local. Minha formação é geografia. Depois eu fiz uma outra universidade, que é administração, me especializei em gerenciamento de projetos inovadores e hoje eu sou um consultor para projetos e programas e ONGs. E minha vida sempre foi muito vinculada à cultura e à espiritualidade também. Fiquei 15 anos morando no Ceará, onde eu me considero um cearoca, e assim, eu bebi muito da fonte da cultura nordestina e da vivência também. Uma filha também cearense. Então, ser carioca e ir para outro estado e ficar tanto tempo em outra região me trouxe assim uma vivência muito interessante e tem uma ligação com a oficina escola também, tem uma ligação com o Lumiar, né? Tem essa ligação com a cultura, com a natureza e com a cura, principalmente. Eu queria ouvir um pouco dessa trajetória pessoal de vocês e desse olhar, assim, o que tem de especial em Lumiar que chamou vocês? O que vocês estão fazendo em Lumiar que vocês acreditam que seja importante e qual é esse lugar assim de Lumiar para o Brasil? Eu vim para cá impulsionado aí por um chamado geral que houve na década de 70, uma busca pela natureza, uma busca de viver num sistema alternativo. Eu, como músico, tive uma carreira bastante expressiva dentro do meio musical que envolveu a cidade, certamente. Esses anos, a maior parte, desde essa época, do final da década de 70, eu andei trabalhando aí pelo Brasil, pelo mundo, muito, mas sempre voltando para cá. Eu vim para cá, criei uma raiz aqui, a partir do momento também em que eu trouxe a família para cá, trouxe os filhos para cá. Esse chamado é o chamado da natureza, e aqui é uma natureza muito pujante, com águas, muita água pura, muita floresta. Isso é muito cativante, essa força da Mata Atlântica aqui na região, impulsionada pela grande fartura de água, tanto dos rios como da chuva. Aqui chove muito. Não, foi a primeira vez que eu vi o padrinho. Ele estava lá tomando água, né, com a mão. Aí eu desci lá para beber água, eu bebi água de um lado e ele bebeu do outro. Ele falou, você que é baixinho, mas é baixinha mesmo. Eu falei, sou pequenininha. Eu falei, mas acho que eu não tenho mais tempo aqui não. Eu falei, tem sim, o tempo que o senhor tiver vai dar. A gente fica bem unido. E quando tem qualquer coisa mais forte assim, eu chamo ele. E ele vem.
Quem não chafima na raiz, o solo não cresce, a folha não dá, a flor não sai. Certo? Isso é caboclo de Pinambá, na Umbanda de meu pai Tupã. E aí, ele quando falou com o Padrinho Sebastião, o Padrinho falou: eu quero uma história de suruga. Suruga, aquela Friburgo. Aí quando chegou aqui o Padrinho gostou muito, porque tem muita árvore, muita mata. Ele se identificou, né, com a região. Ele disse que se ele tivesse que morar no sul, ele moraria aqui. Nesse momento da gira, o Caboclo de Pinambá, que é o nosso chefe, ele se aproximou do Padrinho e ele virou para mim e falou assim: olha, isso aqui é uma casa que eu quero levantar para estudar, ensinar meus mano caboclo a trabalhar como santo daime e ensinar os seus filhos a trabalhar como meus mano caboclo. E assim foi que o Padrinho Sebastião abençoou esse projeto. E aí acabou a gira, nós cantamos vários hinários, oração e Nova Jerusalém, etc. Ficamos até quase de manhã. Quando amanheceu o dia, eu saí com a caminhar com o Padrinho. E aí perguntei para ele assim: ó, ali tá bom? Ele falou assim: pode fazer ali, meu filho, tá bom. E assim foi, nós fizemos a primeira casa, que é chamada assim, Cabana Lua Branca. Depois, quando se mudou para cá, a baixinha deu o nome de Flor da Montanha. Então a nossa casa, ela segue dessa forma. A gente tem a doutrina e a Umbanda debaixo do mesmo teto. Mas é para os umbandistas estudar a doutrina, os caboclos estudarem o santo daime a doutrina. Salve a doutrina de Juramidã. Salve o Espírito da Midã. Salve. Salve a Umbanda. Salve. Salve a União. Salve. Dá duas luzes para eu. Morava no Rio de Janeiro, né? Quando eu senti um chamado, assim, eu acho que mais pela espiritualidade, de ficar mais próxima da natureza, da minha essência. Então, eu senti essa vontade que eu já tinha de um novo sistema, eu nem sabia que isso não era uma coisa consciente, foi aos poucos que veio através da espiritualidade, né? Através do meu cada Umbanda, assim, que foi me trazendo revelando a natureza como a fonte de sabedoria. E começou a educação ficar muito conectada com a minha missão de vida, né? Então, eu sinto que se misturou essa questão assim da transformação do ser humano num ser de outro sistema, criar uma outra forma de vida, né? Uma outra relação com a vida, conectado com essa força que vem da terra, né? De toda a natureza. Eu sinto que quando a gente se conecta mais com a nossa essência, que está ligado com a nossa missão, com o nosso ser, né? Mais interno, a gente vai se encaixando aonde é para estar. E isso tanto é interno como é externo. É como se o encaixe é um só, né? Você se encaixa ali e você está no lugar certo, no momento certo, né? Você se sente bem realizando aquilo, porque é o que você veio fazer, né? Então, acho que é isso que é a hora que você sente uma realização, né? Aí você está cumprindo a missão, porque se realizar não é você, para mim, né, ficar rico, ou sei lá o quê, né? É um estado, é uma plenitude interna. Então, esse encontro, ele acontece tudo ao mesmo tempo, dentro, e aí você está no lugar certo, né? Quando você também chega no lugar certo e sente isso dentro, né? É aquela conjunção, né? De momento, né? De certeza do aqui e agora. Estou presente, é a presença, né? Estou presente, né? Então, e muitas vezes a gente nem sabe que está, né? Mas a gente é impulsionado para fazer aquele movimento. Esse era um impulso que já vinha de dentro. Então, foi uma caminhada. Agora, eu entendo. Eu estava cumprindo uma missão que começava lá e que está aqui agora, se cumprindo aqui.
Eu fiquei com uma curiosidade ouvindo vocês, porque vocês todos têm uma relação com a cultura popular, com a tradição, de honrar, né, o que veio antes. E uma coisa que a gente tem conversado muito aqui no programa, a gente fala de narrativas de Brasis. Aí eu fui descobrindo narrativas que eu não necessariamente conhecia também. E me dando conta de algumas coisas, né? Acho que viver é um processo pedagógico, né? E a gente falou um pouco aqui também sobre apropriação cultural. Como é que vocês veem, assim, essa questão da apropriação cultural? E quais são os cuidados e as formas que vocês têm de honrar essa ancestralidade, de honrar esses mestres de saberes popular no trabalho, na arte, na espiritualidade de vocês? O conhecimento passa pelas pessoas, né? Dificilmente você tem um conhecimento novo, né? Eu criei alguma coisa. É muito difícil alguém criar alguma coisa. Ele sempre vem de alguém, né? Considero que a cultura é para todos. Todos podem usar tudo. Eu posso comer sushi aqui e não ser japonês. Mas eu tenho que entender que o sushi é uma tradição cultural japonesa. Eu tenho que honrar essa ancestralidade. E não dizer que eu criei um sushi novo, né? Estou dando exemplo do sushi, né? De que todo conhecimento tem uma origem. E que é importante que você mergulhe nessa origem. A internet, ela possibilitou muito acesso a conhecimento, mas um conhecimento muito de surfar no conhecimento e não mergulhar no conhecimento, né? Então, acho que essa discussão aí no seu programa tem sido bem calorosa, né? O que é apropriação, a diferença de uma coisa para outra. Então, essa é a minha visão, que eu acho que a apropriação tem muito a ver com a sua consciência do que você está fazendo, né? A partir da fala do Márcio, pegando esse gancho, da palavra apropriação, né? Apropriação enquanto, assim, uma vivência íntima com determinada cultura, onde você se sente integrado, então você está se apropriando, mas não no sentido de dono, sim no sentido de que você está embebido daquilo. Sempre com uma devoção, com um respeito às fontes dessa cultura, o fato cultural que ele está embebido, que ele está vivenciando e que ele está exercitando e sendo um agente de propagação dessa cultura. Ele não é maior do que isso. Ele está sempre a serviço dessa cultura. Ora, o nativo também pode receber os saberes, as ferramentas da cultura ocidental e pode fazer bom uso delas. Então, o vivenciar a cultura não como um produto de valor econômico, mas sim um valor da vida em si, um valor de manifestação da vida, de vibração, de construção do caminho por onde a vida humana vai se desenvolvendo, por onde a sociedade humana vai se integrando e conversando com seus valores e construindo sempre novas e novas culturas vão se desenvolvendo. Um monte de cura, né? A cultura sendo essa força curativa. Clareando a terra inteira, dar as mãos não é só brincadeira, união da força guerreira, as mãos de luz. E aí eu queria passar a bola para a Cris contar um pouquinho para a gente, para quem não conhece, o que é a Oficina Escola de Mãos de Luz, da onde surgiu esse chamado e qual você acha que é a contribuição, né, desse trabalho que é de educação, que é de arte, que é de natureza. Então, nas suas palavras, você que está aí segurando esse bastão, com muitas mãos, naturalmente, mas queria muito ouvir de você. O que é a Oficina Escola de Mãos de Luz? A semente que veio, né, para a gente cuidar, zelar, ancorar, né, foi isso, assim, uma força superior que veio do Caboclo Tupinambá, uma força de raiz brasileira, trazendo essa missão da gente preservar a sabedoria dos antigos, né? Dos que, como o Márcio falou, daqueles mestres que não é
considerado numa escola tradicional, mas que aqui eles seriam zelados, né? Seriam valorizados. E são. Também aprender fazendo, né? Que é uma coisa muito dos tupinambás, que vem dessa pedagogia, porque a gente fala assim, né? Rudolf Steiner, porque a gente ouviu mais falar do que os índios, né? De como é que eles trabalham. A gente ouve falar de um monte de educadores, mas é o educador da natureza, assim. A gente está buscando aprender, né? A Oficina Escola, ela veio com essa missão de não ser religioso, foi uma coisa que ele colocou para a gente, e que a gente fica, vamos dizer assim, tendo que aprender. Porque muitas vezes a gente pensa, a espiritualidade vira religião. Não, é trazer a espiritualidade com essa ligação com a natureza. E toda religião é bem-vinda, não importa a religião, importa ter essa conexão com a vida, né? E agora, nesse momento, é muito mais claro isso, é se conectar com a vida. E a vida é ciclo, né? É a lua, é o sol, é a estação, é o ano, é a plantinha, né? É o fruto, a flor, a semente. Aprender isso, né? E valorizar essas pequenas coisas, né? Pequenas, como uma sementinha que é tão pequenininha e gera uma vida tão grande. É dar valor a essas essências, a essência da vida. E a gente está aprendendo, a gente não sabe. Não é um lugar que a gente está aqui, eu sou PhD em vida. Não, a gente está aprendendo e cada um é uma parte. Ele falou uma coisa que eu sempre lembro, não é para fazer sozinho. Então, é aprender a trabalhar em coletivo, o que não é nada fácil e a gente não tem cartilha para isso, né? Então, a proposta que eu senti que ele deixou, assim, essa força, né, espiritual trouxe para a gente, é a gente aprender esse sentido, né, do aprender fazendo, né, observando, estando junto, e em grupo, sentado em roda, né? Não ter só alguém falando o que a gente vai fazer, mas a gente pensando junto, decidindo junto, o que é um grande desafio, porque a gente não sabe, né? Então a gente está aprendendo. É uma escola que não tem prova, que não tem aula de 50 minutos, né? Então tem uma liberdade para criar, você tem uma liberdade para falar, então é uma escola democrática, né? Então eu avalio, né, que a Oficina Escola dos Músicos é um exemplo de escola democrática e de educação integral, né? Uma escola do conhecimento, né? Então, a educação integral é isso, é o que a gente busca, né? Primeiro patrono daqui foi o seu Manuel Augusto e Dona Aninha. Eles eram um casal muito especial daqui da região, morava aqui perto. Aí eles faziam farinha, né? A casa deles tinha moinho, eles, né, sempre foram agricultores, sempre plantaram, muito alegres, sanfoneiros, essa maneira tocavam, dava dia para chegar num lugar para tocar, né? A Dona Aninha dançava, eles eram pulsavam aquela alegria de viver, né? Tanto que eles foram os nossos primeiros patronos, né, da Oficina Escola, que nos ensinaram a fazer a broa de planta, mostrar algumas ervas. Depois foi o seu Valdeci, também sanfoneiro, que aprendeu sozinho, autodidata, aprendeu a consertar, que vinha gente de fora, né, conhecido, acho que o Sivuca, né, consertar a sanfona com ele. Então, ele era assim, um homem que tocava muito a sanfona. E foi a Baixinha, que também era nossa patrona, foi nossa patrona e continua sendo, que eles traziam esse aprender com a vida, vamos dizer assim, um exemplo. Era um exemplo de quem aprendeu fazendo, aprendeu ali, ó, sentia e botava a mão, fazia, rezava, acreditava, tinha fé, fazendo, está doente, vamos lá, tem uma planta, escuta, ouve, entendeu? Esteja presente, e a resposta vem. Então, assim, para mim, fico muito agradecida de ter podido aprender um pouco com esses mestres e continuar. Aí depois chegou o seu Led, que é o filho do seu Manuel Augusto, que é herdeiro e rezador. A Dona Socorro, trabalhei com ela na escola,
né? Fazendo coloral com as crianças, sempre ia fazer algumas coisas assim, de preservando essas coisas que eles faziam antigamente, né? Remédio, ela tinha lá as ervinhas, lá na escola mesmo, um canteirinho que ela mostrava para as crianças. A dona Hilda, que rezava um monte de criança, também foi professora, né? Brincava muito de roda, fazia verso, né? Polca de verso, tinha essa coisa também ligada com a arte, né? E o seu André, né? Esses 4 foram os 4 que vieram para a oficina escola, ajudaram, e sempre ajudavam em tudo, eles sempre encontravam aqui um lugar, um berço de acolhimento para a sabedoria deles, né? Foi trazer a história deles, manter a história deles viva. Mais uma vez agradecendo a disponibilidade de vocês para essa conversa. Vocês moram no meu coração, Lumiar é o lugar que eu escolhi para as raízes e me escolheu também, porque é tudo meio misturado, a gente não sabe, a gente acha que é a gente que escolheu quando viu, é maior do que a gente também. Fico muito feliz de fazer parte dessa comunidade com vocês aqui. E é isso, agradeço. Descarrega, 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 descarrega. O passado fica pra lá, o futuro ainda vai chegar, o presente aqui está.